Fala galera, essa aqui é a aula 6 e nesse vídeo eu gravei checkbox, né? Tô mostrando aqui como controlar checkbox. Esse aqui é o checkbox que a gente criou, né? Aqui eu estou simulando que ele veio do banco desmarcado. Então, se tiver um label, ele vai colocar o label do lado. Se não tiver label, ele coloca só o checkbox. Se vier marcado do banco, tá aqui, né? E você pode clicar para desmarcar. E no caso, se eu posso querer enviar só o valor desse cara daqui, que quando a gente clica, a gente dispara aquela função de onEvent, que a gente vai trabalhar ela, vocês vão ver mais pra frente que ela é chave. E ela dispara aquela função de onEvent com alguns dados que a gente coleta para devolver. E aqui a gente manda todos os estados também. Ó. Quando eu cliquei nele, qual é o estado que ele estava? Né? Mesma coisa serve para o mouse over. Então, se eu der um mouse over, ele vai devolver o corrente estado dele, certo? No caso aqui ele não está checado. E aqui é o data que a gente mandou. E aqui é o estado. Então a gente sabe que no mouse over, ele passou o mouse over no checkbox com loading, certo? Mesma coisa para cá, ó. Vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui o disable. Disable. Peguei e passei o mouse over no disable. Eu não posso clicar no disable. Olha só, não posso clicar. Não tem um evento de clique, mas ele tem um de mouse over. Que eu posso querer capturar isso lá. Então ele devolve, ó, passei no disabled e ele estava sem estar checado. Vamos passar nesse aqui. Passei nesse outro agora e ele está checado, certo? E quais são os estados dele? O estado é disabled, o resto todos são falsos. Então a gente cobriu os cenários de normal, a gente cobriu o cenário de loading, de success, de erro e de disabled. Aqui eu deixei esse cara aqui só para você ver como é ele sozinho. Então aqui é o checkbox com label, aqui é o checkbox sem label e aqui é simulando vários checkbox. Então aqui eu tenho, deixa eu tirar esse cara da frente. Aqui eu tenho lado a lado sem label, aqui eu tenho uma lista sem label, aqui eu tenho lado a lado com label e lista com label, e eu tenho esse cara aqui que é autocolumn. Então ele é lado a lado, mas quando chega num media query, ele baixa o cara para colunas. Então ele é linha, quando chega na media query ele passa para coluna. Eu criei dentro desse cara daqui, dentro desse formulário, eu simulei o nosso checkbox lá. Ó. Então aqui aqui é o estado default, o loading, que ele desabilita, então nosso input aqui, nosso checkbox também está desabilitado. Checando e-mail, simulei aqui uma checagem aqui nesse cara aqui. E erro. Então, se nosso formulário não validar esse campo, ele está hábil para receber os erros, para mostrar que está com erro nele. Uma coisa legal do erro é que quando eu clicar, ele perde o estado de erro, né? Porque aí eu tenho que refazer a ação. Cliquei, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no servidor sozinho, eu tenho que seguir por um formulário. Então, o cenário de erro, ele reseta toda vez que você clica. Então, vamos lá. Vamos começar a implementação do nosso checkbox. Dentro da pasta componentes, eu vou criar uma nova pasta chamada checkbox, que vai ser a pasta onde a gente vai colocar os nossos arquivos. Primeiro arquivo, .spec.js. Vamos criar o arquivo de teste. Então, import react from react. Vai ser um arquivo de teste padrão, né? Eu adiantei aqui. Para o checkbox, a gente vai ter dois campos obrigatórios, que é a função de onEvents e o value, certo? O label, que é é o texto que vai ficar do lado, não é obrigatório, porque eu posso querer ter um checkbox sem label. Então vamos rodar esse teste aqui. Então vamos lá, vamos rodar esse teste aqui.
yarn test. Passou todos os testes, mas falhou um que é o nosso teste do checkbox. Então vamos, próximo passo, fazer esse teste funcionar. Então vamos lá, vamos criar um arquivo aqui, index.jsx, certo? Primeiro de tudo, vamos dar um import no React aqui, certo? Criar uma constante aqui, checkbox, recebe props e vai retornar input type checkbox o value vai ser igual a props.value on change vai ser igual props.onEvent. Depois vocês vão ver essa função onEvent aqui. Deixa eu dar uma indentada nesse cara aqui. Vocês vão ver que essa função de onEvent ela vai ser chave para o desenvolvimento da aplicação como um todo. Beleza? Vou dar um export aqui. Default checkbox. E vamos rodar o teste novo para ver o que é que vai acontecer. Beleza, passou e escreveu lá o snapshot do checkbox. Próximo passo. O checkbox ele vai ser o seguinte, ele vai ser um container com uma row e duas colunas. Uma para colocar o checkbox, que vai ser esse cara, e outra para colocar o label, que é o texto que a gente vai querer exibir ou não do lado. Beleza? Então, primeiro de tudo, eu vou importar aqui, eu vou importar a row e a column do grid. Vamos ver aqui, a row e a column do grid, certo? Deixa eu fazer esse cara aqui melhor. Vamos lá. Eu vou ter aqui row e aí eu vou ter duas columns. Uma column vai ter o checkbox e a outra column vai ter o label do checkbox. Vou colocar o checkbox aqui dentro. Certo? Deixa eu dar uma indentada aqui nesse código aqui. Vamos lá. Isso vai para lá. Beleza. Esse label ele só vai existir se eu tiver um props.label. Então esse label ele fica aqui dentro. Ele não vai existir se ele não precisar. Então se eu não tiver uma props.label, eu não crio essa coluna aqui. Beleza? Agora vamos criar o arquivo de história do Storybook para a gente ver esse componente aqui já funcionando. Vou escrever um arquivo novo aqui, history.js, e vou colar o template aqui. Beleza, importei aqui e importei também o container, o header para escrever a fonte e importei já o componente aqui. Então vamos usar ele aqui.
Vamos usar ele aqui. Deixa eu tirar esses pontos vírgulas daqui. Vamos usar esse componente agora. Então, o nosso checkbox, certo? Ele vai ter variations. Não, vou chamar de default aqui. Esse cara aqui, ele vai ter um value como padrão. Vou botar o value 12, por exemplo. Vamos ver como é que ele se encontra na tela. Antes disso, deixa eu criar aqui. Não, vamos ver. Component checkbox default. Vamos ver como é que ele está lá na tela. Já apareceu aqui. Esse aqui foi da outra vez que rodou. Então ele está aqui. Então ele é um checkbox, tá? Ele está aqui, certo? Vamos pegar agora e colocar ele dentro de um container aqui. Container, beleza? E eu vou criar duas rows aqui. Quer dizer, vou criar duas columns. Vou colocar lado a lado aqui. Nessa column eu vou colocar esse cara. E na outra column eu vou passar um label aqui. O label vai ser click here to receive notifications. Clique aqui para receber notificações. Vamos ver como é que ele colocou na tela agora. Olha lá. Então, esse cara aqui. Opa, label. Label. Ok. Label vai ser props.label. Vamos ver agora. Click here to receive notifications. Tá aqui, certo? E tem um cara sozinho aqui do lado. Eu vou colocar um título aqui só para a gente poder acompanhar melhor. Então, vou escrever uma nova row aqui. Então, vamos lá. Checkbox. Clique here to receive notification. E tá aqui o outro cara do lado. Agora, vamos lá. Segundo passo daqui. Vamos estilizar esse checkbox. Vou criar aqui um arquivo de styles.js, certo? Vou importar o styled components aqui, from, e vou criar o styled checkbox. Esse cara aqui vai ser um spam. Vai vir do styled.spam. Beleza. Vou botar o styled maiúsculo aqui. Styled.spam. E eu vou dar um export nele. Beleza. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou importar as minhas colors aqui. Então, import color. E vou já colocar aqui o meu spam inicial aqui. Que vai ser background color. Vai ser gray 50, o blue gray. E a borda dele vai ser de 100. E aí ele vai ter um background mais claro do que a borda. Ele vai ter um tamanho e uma altura de 15 pixels. Vai ter uma borda radius de 3 pixels e vai ter um cursor da mãozinha lá. Beleza? Então vamos pegar esse cara aqui, style checkbox, e importar lá no nosso index aqui. Import. Esse cara aqui, como ele não é o default, eu importo dessa forma, from./styles. Beleza? Beleza, eu vou apagar esse cara aqui, por enquanto, certo? Porque a gente não vai usar ele, a gente vai usar esse cara, certo? E vamos ver. Aliás, vou colocar ele dentro desse cara aqui. Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que agora está a nossa tela lá. Olha lá que beleza. Né? Parece um checkbox.
E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o clique, né? Quando eu clicar, eu quero selecionar esse cara aqui. Beleza? O clique normalmente vem desse cara aqui, ó, vem do onChange, certo? Só que eu não vou querer eu não vou manipular o input, eu vou manipular o componente, certo? Então eu vou adicionar aqui para esse cara um clique, certo? O clique desse style checkbox, ele vai alterar a propriedade checked do checkbox. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma função para poder manipular esse estado. Então, const checked, e vou criar agora a função para manipular essa variável aqui que a gente criou. Set checked, e vou usar o React state para isso aqui, o use state. Então eu vou importar aqui em cima use state do React, só para não ficar escrevendo. Aqui eu posso chamar então use state, e aqui a gente vai setar o valor default para ele, que vai ser o default que vier como props do componente. Então vai ser props.checked. Ok? No clique desse cara daqui, o que eu vou fazer? No clique dele, eu vou simplesmente trocar o valor de checked. Eu vou trocar o valor de checked, então ele vai ser um toggle. Beleza? Eu vou desbloquear esse cara aqui para a gente ver aqui. O checked dele vai ser o checked dele vai ser checked. Se eu não passar essa propriedade aqui, eu vou iniciar ela como false. Então, eu criei aqui uma constante checked, criei uma função para alterar ela, e estou setando o valor dela com o que vem no atributo do componente, ou eu inicio ela como falso, caso não venha essa variável aqui. E eu estou setando ela aqui para a gente ver se esse cara vai ser checked ou não. Vamos ver agora lá o nosso componente na tela. Olha só. Então se eu clicar aqui, eu dou um toggle nele, tá vendo? Eu vou fazer melhor. Deixa eu tirar esse cara daqui, de dentro desse cara, e eu vou criar uma coluna nova aqui, sem clicar nele. Então vamos ver. Vai colocar aqui, ó. Olha lá. Então, cliquei, checou, desclique, ó. Clico e clico é um toggle. E aí, agora que começa a brincadeira, eu vou querer manipular o meu checkbox, que vai ser esse cara aqui. Eu vou estilizar o meu checkbox quando ele tiver com o estado de checado. E eu vou colocar uma imagem aqui, um SVG, certo? Com um Vzinho, para indicar que esse checkbox está checado. É bem simples. Na verdade, até mais simples do que a gente pensa. Então, aqui no meu style, eu vou ter que checar se ele está checado. Se ele tiver checado, certo? E o checado for verdadeiro, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer agora? Quando eu clicar, certo? Eu quero colocar uma imagem aqui como background desse spam para indicar que o checkbox ele está ativo, que ele está checado. Então eu vou colocar um Vzinho como esse aqui, ó. Só que vai ser um SVG. E vai ser bem mais fácil do que a gente pensa. Então dentro da parte da checkbox aqui, eu vou colocar a minha imagem, certo? Que é um SVG. E ela é um SVG bem pequeno. E ele tem um stroke dessa cor aqui que eu coloquei, que vai ser que é a nossa cor Blue Gray 500. Depois, eu vou lá nos styles. Nesse cara daqui, caso ele tenha a propriedade checked, e caso essa propriedade checked seja
verdadeira, eu vou escrever, eu vou colocar um background desse cara aqui. Um background img. Melhor, vou colocar como um before. Então eu vou colocar um before aqui, beleza? Esse before, ele vai ter um content branco, certo? Ele vai ter um background image, que eu vou importar aqui a minha imagem, certo? Que eu vou importar essa imagem de ponto barra, que ela tá aqui no mesmo nível, checked.svg, ponto barra checked.svg, e vou pegar ela e vou passar para cá, certo? Checked icon, ele vai para o checked.svg, que está na mesma pasta aqui, checked.svg, e vamos ver como é que ele fica na tela. No caso de checado, eu não estou passando ainda a propriedade, então quem é o cara que vai ter o checado? É esse cara daqui. E quem é que vai ser o checked dele? O checked vai ser checked. Então, esse valor aqui eu vou passar como propriedade para ele, para alterar o CSS dele, como modificador do CSS. Olha lá. Eu vou chegar aqui e vou importar text de typography. E dentro da minha coluna, eu vou chamar aqui o text, passando o label props.label. Beleza? Esse cara aqui a gente já não precisa mais. Ele vai passar o label para cá. Então só isso já vai deixar ele mais legal. Olha lá, já deixou ele mais bonito. Tá vendo? Beleza? Olha lá. Então eu já tenho a funcionalidade do checkbox aqui. Agora eu vou fazer o estado de erro. Beleza? Vou fazer o estado de erro para esse checkbox aqui. Que é bem simples. Né? Quem está controlando tudo é esse cara daqui. Então, vou passar o erro aqui, ó. O erro vai vir de fora. props.erro. Beleza? Aí agora eu estou passando. Agora lá no CSS eu tenho esse modificador aqui, erro. E o que eu vou fazer? Dentro dele, vou colocar aqui em cima. Bem simples, de novo. Se eu tiver um erro e esse erro for positivo, certo? O que eu vou fazer? Eu quero alterar duas coisas, o background e a borda. Então, eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui o background e a borda. Eu vou manter essa proporção aqui de 50 a 100, só que nesse caso eu vou chamar aqui a minha cor vermelha. Então eu vou chamar o red, certo? Para manipular o background e a cor dele. Aí a gente vai ter que ir lá na história, beleza? E o que eu vou fazer? Meu componente agora, ele tem erro. Então esse atributo erro vai aparecer aqui. Beleza? Olha lá. Então vamos ver. Eu simulei que ele está com erro. Certo? Simulei que ele está com erro. Coisa importante que eu vou precisar. Quando eu clicar, eu quero resetar esse erro. Quer dizer, é isso mesmo. Quando eu clicar, eu quero resetar o erro. Certo? Então o que eu vou fazer? Nesse caso, eu não vou poder passar direto essa propriedade. Eu vou ter que pegar e criar meio que um proxy aqui para identificar isso. Então eu vou passar aqui, const, eu vou criar uma função nova aqui. Erro, certo? Set erro do use state. E eu vou passar aqui props.erro ou falso. Eu vou inicializar o valor dela com falso, caso essa propriedade seja ausente no componente. E aqui eu não vou passar o props.erro, eu vou passar o meu erro.
ok? E para a gente resetar o erro, é muito fácil agora. O que eu tenho que fazer? Chamar a função de erro no clique. Então, eu troco o checked e reseto o erro. Então, vamos ver como é que ele está agora. Olha, está com erro. Quando eu clicar, ele some o erro. Porque quem vai controlar é a aplicação. Eu cliquei, né? Vou ter que esperar ou ele no servidor e voltar, ou eu espero ele ser submetido no form de novo. Agora eu vou fazer o estado de quando ele vai no servidor e volta com sucesso, né? Que eu só vou deixar ele verdinho aqui. Então, quem está controlando tudo é esse cara daqui. Então aqui eu vou criar um success. Ops. Só que esse success ele vai vir lá de fora. Beleza? Ele não vai vir do meu state. Ele vai vir lá de fora. E aí eu vou chegar aqui no meu style e vou adicionar o success. Tá vendo? Ó, se vier success for verdadeiro, eu vou manter a proporção de 5 para 10 aqui, só que eu vou chamar o green, certo? Eu vou chamar o green, tá aqui aparecendo vermelho, porque a minha história tá com erro. Agora a minha história está como um sucesso. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Perfeito. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o estado de loading, certo? O loading, eu estou pensando em colocar o mesmo spinner do botão. Esse spinner aqui, ó, do botão, eu vou colocar aqui no meio, certo? E aí tem que ver como é que eu vou fazer esse cenário aqui. Que provavelmente eu vou colocar aqui dentro, né? Vou colocar no meio ou aqui dentro. Então, beleza. Então, eu vou lá no botão e vou copiar na cara dura aquele cara. Mas, no futuro, a gente vai criar um componente de loading. Eu estou copiando, duplicando, mas por questão didática. Então, eu vou lá no botão pegar o loading. Então, beleza. Copiei aqui. Eu peguei a animação, que vai ser só o spinner de 360. Importei o keyframe aqui em cima, que a gente precisa importar. E copiei o loading. Olha ele aqui, ele é um span. E aí, por default, ele é pequeno. Ele é de 12 por 12, certo? Com a margem da metade do tamanho. Mas se ele vier o label, eu coloquei ele um pouco maior. Então, se não tiver loading, ou se não tiver label, ele é pequeno. Se tiver label, ele é um pouco maior. E eu preciso inserir o componente aqui. Então, no caso de props.loading, certo? Eu vou colocar o componente que eu vou importar de lá. Que é o style loading. Eu venho para cá, se ele for verdadeiro, eu coloco o componente aqui, certo? Então vamos ver como é que ele ficou na tela. Checkbox, loading, tá aqui, ó. Loading pequeno, porque não tem o label. Então tem que passar o label, que é props.label. Então vamos ver. Olha lá. Ficou um pouco maior aqui. E eu vou pegar e colocar esse cara dentro desse quadrado aqui. No caso, se não vier label, ele vai para dentro do quadrado. Beleza? E eu vou bloquear também. Eu não posso deixar o cara clicar enquanto estiver load. Então eu vou bloquear o cara. Como é que eu faço isso? Na função de setChecked, eu só vou chamar se eu não props.loading. Então, eu não dou clique se ele for props.loading. Vamos ver? Então, esse cara está loading. Ele não vai clicar. Olha lá. Não vai clicar. Só que, quando tiver loading, eu quero que esse cara fique azul também. Então, vamos lá.
eu já estou passando a props load para ele. Então eu consigo chegar lá no style, do mesmo jeito que eu fiz o success, eu vou fazer o do loading. Que o loading vai ser o blue. Então eu vou manter 5 para 10 e ele vai ser blue. Olha lá, já ficou. Só que eu vou querer trocar o cursor também para o cursor o weight. Que é o cursor do load, olha lá, do spinner. Beleza? Agora eu vou fazer o estado bloqueado, que é não deixar clicar também, só que o fundo vai ser mais escuro, né? Então, já estou no CSS aqui, eu vou fazer aqui o disabled, certo? O disabled vai fazer o quê? Vai chamar o blue gray, vou manter a mesma proporção, e o cursor vai ser aquele not allowed, certo? O disable vai ser not allowed. Vamos ver aqui. Vou para o index aqui, vou ter que passar o disable. O disabled para o CSS, certo? E eu vou colocar o meu sistema como disabled. Vamos ver agora. Olha lá. E aí eu não posso deixar o clique. Beleza? Não posso deixar o clique. Como é que eu faço isso? Vou aqui no index. Do mesmo jeito que eu tenho o loading aqui, certo? Eu vou dizer que para o clique funcionar, eu preciso que o loading seja e que ele não esteja disabled. Vamos ver. Olha lá, não tem clique. Beleza? Agora eu preciso que a cor desse texto acompanhe o estado do componente. Então como é que eu faço isso? Eu já tenho a minha fonte lá, certo? E eu posso simplesmente setar as cores que eu setei para o estado desse cara, para esse cara. Só que eu também preciso controlar o clique. Então eu quero clicar aqui. Quando eu clicar nesse cara, eu quero ativar esse clique daqui. Então como é que eu vou fazer isso? De um jeito bem simples, mas bem simples mesmo. Eu vou pegar aqui e vou criar um div por cima e vou fazer um wrapper no meu componente. Certo? E o clique eu vou tirar daqui do meu style checkbox. Não vai ter clique esse cara. Eu vou colocar o clique nesse div, nesse cara que vai ser o wrapper da aplicação. Qualquer lugar que eu clique nesse div, ele vai ativar essa função checada, ao menos que eu esteja loading ou disabled, certo? Eu estou aqui, não vai aparecer nada porque eu estou disabled. Mas, vamos tirar o nosso componente, vamos lá na história, e o disabled vai fazer, vamos dizer que ele está com erro, certo? Que ele vai ficar vermelho e aí a gente consegue ver o clique. Então, ó, ele está com erro, quando eu clicar, ele seta e o erro desaparece, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Beleza? E agora? E agora é o seguinte, eu quero mudar a cor, né? Eu preciso mudar a cor desse cara daqui, desse texto, para que ele acompanhe esse cara aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer um if gigante aqui e colocar a cor aqui, certo? Que esse componente aceita color, ou eu posso fazer isso via CSS. Eu prefiro fazer, nesse caso, via CSS. Eu vou usar o Style Component, certo? Eu vou usar o Style Component para criar isso para mim. Então, eu vou lá no Style, vou criar aqui um cara chamado Style Text, que ele vai ser o Styled, certo? E eu vou fazer aqui um import text from
barra typography barra body. Então eu vou pegar o meu componente de texto e vou usar o Style Component para sobrescrever CSS dele. Então eu vou setar a minha color para colors e eu vou chamar o Blue Gray 500. Eu vou chamar o Blue Gray 500 e se o meu checkbox tiver checked, quer dizer que alguém clicou nele e o checked for positivo, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a minha cor, vou copiar aqui, eu vou alterar a minha cor para ela mais ativa. Então eu vou dar um 900 para ela. Então vamos lá. A minha cor default vai ser um Blue Gray 500. Se ele estiver checado, ele vai para Blue Gray 900. Então ele vai estar como se fosse um negrito, né? Eu chego aqui no meu index, eu vou conseguir importar ele e aqui eu só faço trocar para ele. Vamos lá. Olha lá, já deu uma suavizada, mas ainda não deu o checker, porque eu preciso passar o modificador que é o checked que a gente está manipulando. Então, o modificador checked vai ser o checked que a gente está manipulando no clique do div. Então, vamos lá. Se eu clicar agora, olha lá, ele ficou mais aceso. Agora eu vou querer manipular as cores. Se for, eu quero colocar ele vermelho quando tiver com erro, verde quando tiver com sucesso. Então vamos lá. O que mais eu posso fazer agora? Eu vou criar, eu vou mandar esse cara aqui alterar todo mundo para baixo. Eu vou mandar esse div sobrescrever esse cara. Como é que eu poderia fazer isso? Eu vou passar esse cara daqui para o meu Style Component para eu poder estilizar melhor. Então, eu vou trocar esse cara daqui, começar por aqui. Eu vou chamar de Styled Container. Eu vou chamar de Styled Container, certo? Deixa eu fechar aqui. Styled Container. Vou importar o Styled Container dos meus styles. E agora eu vou escrever ele aqui. Vamos lá. Export. Oops. Export. Style Container. Vai receber o styled.div, certo? Export const aqui. Olha lá, então o styled container, ele vai ser um div, que ele já era um div, e eu vou usar ele para manipular os filhos dele. Então, de cara aqui, eu vou dizer, não importa quem, todo mundo que tiver aqui vai ter uma color de colors Blue Gray 500. Então, todo mundo vai ter uma cola Blue Gray 500 e no hover, certo? Quando tiver hover, não importa quem esteja hover, vai ter uma color de igual. Blue Gray, só que eu vou chamar ela de 200. Então eu vou dar uma suavizada no hover, certo? Vou dar uma suavizada no hover e vamos ver como é que ficou aqui. Olha lá, deu uma suavizada no hover, certo? Por padrão, no hover, ponto e vírgula aqui, que está faltando. O hover, o cursor vai ser o cursor da mãozinha, que é o pointer. Vamos ver. Olha lá. E aí o seguinte, eu vou alterar a minha cor
baseada no status. Então, se a minha propriedade de erro, que é o caso, a primeira que a gente que tá ativa lá agora, tiver, certo? E ela for positiva, o que eu vou fazer? Eu vou alterar minha cor para o Red 500, certo? E no caso de um hover, eu também quero fazer modificações. Então, no caso de um hover, eu vou respeitar aqui, ó, 5:2. Então, é 500, eu vou colocar 200 no caso de um hover com a propriedade erro ativada, que é a que a gente está na tela agora. Então, vamos ver. Eu tenho que passar também agora as propriedades para o styled container, que a gente não está passando ainda, que é esse cara daqui. Então, eu já sei que eu preciso, ó, de todos esses estados aqui, certo? Então, já vou passar aqui para o style component. Eu já vou passar todos os estados para esse cara daqui. E aí, automaticamente, ele vai ficar vermelho lá. Olha lá. Só faltou o estado inicial. Vamos ver aqui. Só vou pegar esse cara que está aqui em cima. E aí eu vou colocar ele lá embaixo. Olha lá. Quando eu clicar, ele vai resetar o estado de erro. Mesma coisa para esse cara aqui. Beleza? E agora eu vou fazer o estado de sucesso. O estado de sucesso, eu tenho que me preocupar com duas coisas aqui. É o success, passar green, e aqui no hover, se for success, eu tenho que passar green também, sempre respeitando o mesmo cara aqui. Vamos lá na minha história e trocar de erro para success. Olha lá. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para loading agora. E eu vou implementar aqui o meu estado de load, que vai ser o blue, certo? Então, default para blue e no hover vai ser o blue também. Vamos ver. Loading, olha lá. Hover. Ah, tá. Falta aqui, ó. O loading. Então, o loading aqui. Olha lá. Na verdade, no loading, eu quero simular que não tem mouse over. Então, eu vou permanecer a mesma coisa. E eu vou dar um cursor wait de novo aqui. Certo? Porque eu estou sobrescrevendo todo mundo. Então, ele não vai ter hover, tá vendo? Ele não vai ter hover. Então, você tem o hover para a mesma cor. E ele setei o cursor também, beleza? Vamos ver aqui agora o disabled. Então, no caso de um disabled, eu vou setar aqui para blue, gray 500, que é a cor que eu estou usando, e vou setar o cursor para o not allowed, certo? No caso de um hover. No caso, a fonte default já é a fonte default, então vai ser, não pode ser. Disabled, eu quero a fonte vai ser de 200, então ele vai ser o blue, gray
200. Deixa eu ver como é que tá o hover dele. O cursor vai ser not allowed e a cor também vai ser o 200. Então, ele vai simular, ele vai seguir aqui com o loading, certo? O loading está muito forte aqui. Eu vou baixar esse load aqui. Vou colocar 200. E o loading aqui, ele vai ser 200 também. Vamos ver. Olha lá, dá uma sensação agora que está loading. E vamos testar agora o disable, né? O disable vai ser o blue-gray 200. Então, vou para minha história, onde está loading. Eu vou dizer que ele está desabilitado. Olha lá. E o cursor not allowed não está funcionando. Porque está errado. É not allowed. Vamos ver. Olha lá. Legal. Então não tem nem clique. Certo? Vamos voltar esse cara aqui para o estado default dele. Então, o disable vai morrer. E eu vou querer capturar os eventos agora. Certo? Então, eu tenho uma função de um event que eu vou chamar aqui e eu vou dar que ela recebe um evento e eu vou dar um console.log no que vier e a gente vai ver. Olha lá, console.log, vou passar o evento. Mesma coisa eu vou fazer nesse cara daqui. Beleza? E quando é que eu vou chamar essa função aqui? Eu vou chamar essa função no clique. Eu vou chamar props.onEvent, certo? E eu vou passar o seguinte objeto. Type, certo? O type vai ser onClick, porque é o onClick, mas poderia ser mouse over, mouse enter, mouse out, poderia ser qualquer tipo. E o origin vai ser quem? Checkbox. A origin vai ser o checkbox. Então vamos ver. Vamos lá, deixa eu passar o console aqui. Vamos lá. Isso aqui são os erros quando ele está mexendo. Então vamos lá. Cliquei. Tá lá. Olha lá. Descliquei. Tá lá. Só que eu preciso saber se eu cliquei e é para eu ativar ou se eu cliquei e é para eu desativar. Então como é que eu faço isso aqui? Por default a gente tem a variável data, né? O atributo data, que a gente vai passar se ele está checked ou não. O checked vai ser checked. Vamos ver. Então ele não está clicado. Quando eu passar, ele vai mandar para fora o valor que ele tinha. Certo? Tá certo. Só que não é isso que eu quero. Eu quero dar o toggle. O toggle desse cara vai ser negar ele. Então, checked vai ser checked. Vai ser o toggle dele. Porque quando eu clicar de checado, eu tenho que mandar a aplicação que eu estou checado. Quando eu clicar e eu vier checado, eu tenho que mandar para a aplicação que eu estou deschecado. Vamos lá. No caso aqui, eu vou clicar, certo? E o que ele vai fazer? Ele vai mandar um evento de onClick no origin checkbox e o checked vai ser true. Olha lá. O checked vai ser true. E agora, se eu clicar de novo, o checked vai ser falso. Porque ele é falso. Beleza? O que mais eu quero fazer agora? Eu quero dizer qual é o estado que eu estava quando eu cliquei. Então eu vou pegar aqui, só vou repassar aqui, ó, disabled, error. Vamos lá. Vamos lá, dá um vírgula aqui. Só vou repassar o que eu tenho aqui no meu. Vamos ver.
Então vamos lá. Além do checked, eu vou passar o erro, o success, o loading e o disable. Vamos ver como é que ele vai dar agora. Olha lá, o data, eu tenho tudo nulo, certo? Olha lá, porque eu não estou passando nada. O checked falso, o resto tudo é nulo. Beleza? Vamos passar agora props.data. Então, tudo que vier em props.data, eu mando de volta. Beleza? Vamos fazer um teste simples aqui. Vou lá na história. Vou acrescentar um atributo data aqui. E esse data vai ter user ID 1. Vamos ver o que ele vai mandar para cá. User ID 1, checked, value. Vamos ver. Vamos ver agora aqui. Clicou, mandou o user, certo? Tá lá, user ID 1 que a gente mandou o checked, certo? E beleza. E agora eu preciso saber qual é o valor que está aqui dentro, certo? Então eu vou, além de excluir o data, eu vou passar o value aqui dentro, certo? Que é o nosso value controlado. Então a gente não controla o value, então é value props.value. Beleza? Vamos ver agora. Cliquei. Data é tudo aquilo. E agora ele tem o value, que é 12, que é o value desse cara aqui. Vamos ver esse cara aqui. Também é 12. Vamos colocar um value diferente para ele lá. Então, na história dele, esse cara aqui é o 12, esse aqui vai ser o 13. Beleza? Então, vamos lá. Vou limpar aqui. Cliquei. O value desse cara é o 12, que eu mantive. E o value desse cara daqui é o 13. Tá aqui. Agora eu já posso esconder esse cara aqui, que eu nem preciso dele. Show. Vou até arrancar ele daqui. Beleza? Eu nem preciso desse cara daí. É um checkbox ou é um checkbox? Opa. Excluí o cara errado. Excluí na história, tem que excluir no index. Então vamos lá. É esse cara daqui que eu não preciso, ó. Vamos ver. Vamos ler. Clicou. 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 Vamos ver aqui o estado de erro. Esse cara aqui, vamos simular que ele está com erro. Erro. Clicou. Foi. No caso desse cara com erro aqui, eu vou dar uma amenizada, porque esse erro está muito gritante. Então vamos lá. No container, aqui, quando ele tiver no container, quando ele tiver com erro, aqui, eu vou dar um erro de 400. Deixa eu ver se 400 fica melhor. Vamos ver o 300. Se o 300 fica melhor. Não sei. Vou deixar 500 mesmo. Pronto, vamos ver. Beleza, tá com erro esse cara daqui. Tirou o erro. Perfeito. O que mais a gente vai fazer agora? Consertar o loading. Então vamos lá. No caso de loading, certo? Vou mandar esse cara para loading também. No caso de loading, já consertei automaticamente. Olha lá. Quando eu tirei o input, ele consertou. Beleza. Então é isso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou... Olha lá, deixa eu ver aqui. No caso de load, eu não posso disparar o clique.
Eu não posso disparar o clique no estado de loading. Então vamos ver aqui. Aqui, ó, essa função de onEvent, ela só pode ser disparada se caso eu não esteja nem com erro, ou nem loading e nem disabled. Vamos ver. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver. Beleza, é isso. Só que vamos supor que eu quisesse controlar o mouse over, certo? Desse cara. Como é que eu faria? Eu ia chegar aqui, nesse cara daqui, que é o cara que eu controlo tudo, certo? E eu vou capturar o evento de onMouse over, desse cara daqui, certo? Então vamos lá, o event. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou disparar aquilo tudo lá. Eu vou disparar o meu onEvent. Só que eu não preciso de nada disso. Porque eu quero que dispare o mouse over, onMouse over, do checkbox, sempre. Eu não tenho essa checagem de valor. Vamos lá, então eu vou explodir o data, vou passar o valor. No caso, o checked vai ser o próprio checked, certo? O erro vai ser o próprio erro. Então eu não faço manipulação de nada aqui, eu só passo para a tela o evento. Então vamos ver. Olha lá. Estou passando mouse over. Só que, vamos ver aqui, olha lá. Olha o evento do mouse over aqui, loading, tá vendo? Eu estou no loading. Só que é demais eu estar mandando esses eventos para lá, entendeu? Eu vou trocar esse mouse over para onMouse Enter, porque eu só mando uma vez. E aí eu trocar o evento para onMouse Enter. E aí quando ele dá o refresh aqui, olha lá, beleza? Olha lá, é uma vez só. Olha aí, não preciso. Olha lá, mandei para o outro. Vamos ver qual era o outro aqui. Olha lá, loading, valor 13. Então vamos simular o disabled aqui, para a gente ver se a gente consegue mandar quando está com disabled. Lá nesse aqui eu tinha o loading, certo? Vamos ver agora. Olha, eu não clico, certo? Eu não consigo clicar. Mas o evento disparou. Mouse Enter. Qual era o estado desse cara quando esse evento foi disparado? Olha lá. Ele estava checado falso. Ele estava desabilitado true. Não tinha erro, não tinha loading, nem success. E o valor dele é 12. E o usuário foi o usuário 1. ID 1. Beleza? Então acho que isso aqui fecha o nosso input. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um monte de histórias para a gente ver todos esses cenários, certo? Eu vou cortar o vídeo, vou adiantar, porque senão a gente vai ficar aqui por mais 2 horas até criar todas as histórias. E vou fazer uma implementação dele dentro do formulário aqui para a gente ver como é que ele se comporta dentro do formulário. Beleza? Então vamos lá. Já já eu volto. Beleza, olha só, olha o tamanho desse arquivo aqui. Olha que tem todas as histórias, ó. Vamos ver como é que ficou isso aqui na tela. Olha lá. Então, o default é aquele que a gente estava mexendo, certo? Variations são todos os elementos que a gente tem aqui. Então, se eu clicar aqui, ele reseta, ele faz a ação e reseta, certo? Eu não posso clicar nesse cara. Aqui, beleza. Eu posso mandar resetar esse valor também. Mas enfim, a gente pode fazer isso depois. Load não tem clique, mas tem mouse over. É isso. Criei essa história aqui para ver como é que é ele sozinho. Essa aqui sem o label. E essa daqui com esses... como se fosse no real world, né? E aqui eu tenho lá, ó. Essa autocolumn, vocês vão olhar lá. Ele é da row. Então a row decide se o conteúdo dela vai ser em linha ou se vai ser na coluna ou vertical. Beleza? É isso aí. Coloquei aqui também dentro dessa história que eu já tinha aqui. Eu coloquei ele lá, então tá lá. No caso de loading, ele tá aqui. No caso de
Olha lá, loading tá aqui, não tem um clique. No caso de erro, ele tá aqui, quando eu clicar ele reseta. Então é isso aí. Vamos pro próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou fazer Radeon Buttons.